Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que é ao mesmo tempo central e, por muito tempo, esquecida na psicanálise, Sandor Ferenczi. Ele é até chamado de pai da clínica, mas a jornada dele, olha, é cheia de reviravoltas, de muita coragem e de um silenciamento que durou décadas. Pensa só nisso. Por mais de 60 anos, o trabalho de uma das mentes mais brilhantes e sensíveis da psicanálise foi basicamente colocado na gaveta. Uma obra inteira, deixada de lado, quase como se não tivesse existido. E aí, claro, fica a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. O que foi que aconteceu? Por que um pensador tão à frente do seu tempo acabou sendo marginalizado por tanto tempo? Pois é esse mistério que a gente começa a desvendar agora. Para a gente entender a queda, a gente precisa primeiro entender a aliança. A relação entre Sandor Ferenczi e o mentor dele, Sigmund Freud, era uma coisa muito profunda, sabe? Bem complexa. Quase como a de um pai com filho. Ferenczi nasceu lá na Hungria. Era filho de um livreiro, um cara sensível, e de uma mãe bem mais rígida. Em 1908, ele encontrou na psicanálise um lugar para sua mente inquieta e inovadora. A admiração dele por Freud era imensa. Ele não só via Freud como essa figura paterna, mas fez dele a espinha dorsal da sua própria obra. Para ter uma ideia, Freud é o autor mais citado em todos os textos de Ferenczi. Agora, aqui está o ponto-chave de tudo. O Freud, ele via o mundo pela lente do pai, do cientista que precisava a todo custo proteger a sua teoria. Já o Ferenczi, ele olhava pela ótica do filho, do clínico dedicado que tinha como prioridade máxima proteger o paciente. Essa diferença fundamental de perspectiva, foi a semente de um conflito que mais cedo ou mais tarde ia explodir. E esse conflito, claro, levou à ruptura. Um rompimento que foi doloroso, mas necessário, e que foi todo impulsionado pelas observações que Ferenczi fazia ali, no campo de batalha da mente humana. A clínica. Para Ferenczi, a regra era uma só, e era muito clara. A clínica é soberana. Ou seja, a experiência direta com o sofrimento do paciente vinha antes de qualquer teoria. Se a teoria não batia com a realidade da clínica, era a teoria que tinha que ser revista, e não o paciente que tinha que se encaixar nela. E partindo dessa convicção, ele fez 3 críticas muito corajosas para a psicanálise da época. Primeiro, ele insistiu que todo analista deveria, obrigatoriamente, fazer sua própria análise e ter supervisão. Segundo, ele criticou os textos técnicos da época, dizendo que eram vagos, insuficientes para guiar o trabalho prático. E terceiro, o mais polêmico, ele apontou as contradições diretas entre a teoria oficial e o que ele via acontecendo ali, na frente dele, no consultório. A tensão foi só crescendo até que ficou insustentável. Em 1927, o que era uma divergência virou uma ruptura de verdade. O clímax mesmo foi em 1932, numa reunião super tensa em Viena. Mesmo com uma pressão gigantesca para ele recuar, ele se manteve firme. E, num ato de desafio, publicou um de seus trabalhos mais importantes, Confusão de Línguas. Nessa reunião em Viena, Ferenczi foi colocado contra a parede. Ele não enfrentou só o Freud, mas também seu grande opositor, o Abraham. E as palavras que usaram para tentar fazer ele desistir de publicar o trabalho foram muito duras. Volta, sai desse mundo infantil, vem para a guerra dos homens adultos. E a resposta de Ferenczi, quando o disseram para ele não publicar, para ele voltar atrás, ele respondeu simplesmente: prefiro morrer. Um ato de coragem intelectual que é raro e que mostra o compromisso total que ele tinha com a verdade clínica que ele via e defendia. Tá, mas o que tinha nessas ideias que causou tanto alvoroço? A verdade é que Ferenczi estava propondo conceitos revolucionários, que estavam décadas à frente do seu tempo e que hoje são considerados a base da prática clínica. Um exemplo brilhante disso é a contratransferência. Antes, a resposta emocional que o analista tinha em relação ao paciente era vista como um erro, sabe? Uma falha a ser eliminada. Ferenczi virou esse conceito de cabeça para baixo. Ele propôs que essa resposta, se bem manejada, era na verdade uma ferramenta poderosíssima para entender o mundo interno do paciente. Ele também desenvolveu uma teoria do trauma muito mais sofisticada. Para ele, o trauma acontece em 2 tempos. O primeiro é o do evento real, da necessidade, do vínculo que foi quebrado. O segundo tempo é o do processamento interno, da fantasia, da culpa. Com isso, ele não negou a fantasia, mas ele ampliou o olhar para incluir o impacto brutal do trauma real.
E só para ter uma dimensão do quanto ele era pioneiro, é só olhar para o conceito de pulsão de morte. Ferenczi já estava trabalhando com ideias muito parecidas com essa lá em 1912. Freud só foi publicar formalmente sobre o assunto 8 anos depois, em 1920. Ele estava quase uma década na frente. Depois de passar décadas esquecido, como e por que o trabalho de Ferenczi voltou com tanta força? Vamos ver como o pai da clínica finalmente retornou para o lugar de onde nunca deveria ter saído. A história de como o legado dele foi salvo é uma saga por si só. Depois que ele morreu, figuras importantes como Ernest Jones tentaram ativamente apagar a obra dele. Foi uma briga de verdade. De um lado, a tentativa de supressão, do outro, a preservação, liderada pela filha adotiva dele, que guardou todos os escritos, e por pesquisadoras incansáveis como a Judith Dupont, que dedicaram a vida para que essas ideias não morressem. E o motivo desse retorno triunfal é simples: a relevância. Le Ferenczi hoje em dia é uma experiência chocante. As ideias dele sobre trauma, sobre apego, sobre a ética na clínica, sobre a relação terapêutica, são tão atuais que parecem ter sido escritas na última década, e não há um século. É por isso que estudar Ferenczi hoje não é só importante, é essencial. Tem uma frase que resume perfeitamente o impacto dele. Todo analista é aluno de Ferenczi. Sabe por quê? Porque foi ele quem estabeleceu as bases da clínica como a gente conhece hoje. A necessidade da análise do próprio analista, a supervisão, uma ética do cuidado e, acima de tudo, a coragem de colocar a experiência do paciente no centro de absolutamente tudo. A história do Ferenczi, do silenciamento e da sua redescoberta, deixa uma reflexão final para a gente. Ele nos mostra que o progresso do conhecimento nem sempre segue uma linha reta. Isso nos faz pensar: quantas outras vozes, quantas outras ideias revolucionárias ainda estão por aí, em algum lugar, só esperando para serem redescobertas?